gente, bom dia. Terça-feira, 16 de junho, um pouquinho mais de 8 da manhã, mais uma sessão do nosso cálculo integral. Hoje a gente vai tentar passar por tensores, produtos tensoriais e produto exterior, que vai ser uma ferramenta interessante para a gente definir o objeto, um dos objetos principais de interesse do curso, que são as formas diferenciais, né? Que vão ser os objetos que serão integrados ao longo de subvariedades do Rn, tá? Então, o plano do curso é como eu tinha dito, integrar K formas diferenciais sobre subvariedades de dimensão K do Rn. E aí, uma cerejinha do bolo é o teorema de Stokes, que relaciona a integração sobre essa variedade com a integração no bordo, tá? Então, para isso a gente precisa da linguagem algébrica, né? Definir o que é um produto tensorial e um produto exterior no espaço vetorial, que depois a gente vai ver que vai ser exatamente esses espaços vetoriais vão ser os espaços tangentes à nossa subvariedade de dimensão K, lá do Rn, tá bom? Então hoje é uma coisa mais algébrica, mas que ela vai ser, vamos dizer, a foto do que acontece em cada ponto do que a gente vai fazer mais para frente, em cada ponto da subvariedade. Bom, então, vamos lá. É claro, assim, produto tensorial é uma coisa que está definida em geral para módulos, tá? E a gente vai fazer aqui para espaços vetoriais. Então, vamos lá. O que é um tensor, para começar, né? A gente pega um espaço vetorial sobre R, tá? V. Eu vou pegar K cópias desse espaço vetorial, fazer o produto cartesiano. Deixa eu ver, tem um comentário ali. Ah, oi Michel, bom dia, chegou. Teve o nome gravado aí, desculpa, mas vamos lá. Então a gente vai ter K cópias de um espaço vetorial V sobre R. Eu vou dizer que uma aplicação de VK em R, né, vai ser multilinear se ela for linear em cada uma das entradas, como vocês podem ver ali, né? A gente tem T da soma de dois vetores em qualquer uma das entradas, você deixa todas as demais entradas congeladas e a soma, você distribui o T na soma de cada uma das I componentes e o escalar pula fora de qualquer uma das I entradas de T, tá bom? Mudou de página sozinho aqui. Então, isso é o que a gente vai chamar de um K-tensor, uma aplicação K-linear de VK em R. E o conjunto dos K-tensores, a gente vai denotar com esse T caligráfico, TK de V é o conjunto dos K-tensores, e com as operações usuais de soma de transformações lineares ou operadores multilineares e multiplicação por escalar, a gente vai ter que esse cara também é um espaço vetorial, tá? Então, o que é S mais T de V1 até VK? É S calculado em V1 até VK mais T calculado em V1 até VK. Aí a soma que aparece aqui do lado direito, a soma em R, associativa, comutativa, tem elemento neutro, tudo funciona. E a multiplicação por escalar, o que é αT calculado em V1 VK? Você calcula T em V1 até VK, dá um número e multiplica pelo alfa. E de novo, a multiplicação por números reais tem todas as propriedades que vão garantir uma estrutura de espaço vetorial para o TKV com essas duas operações aqui, tá? Então, uma vez que você tem dois tensores, um K-tensor e um L-tensor, né, vamos dizer assim, eu consigo definir o produto tensorial entre eles, que é um tensor de ordem K mais L, né? Então, K mais L tensor, ou seja, vai ser uma aplicação que come K mais L vetores de V e devolve um número real. E como é que se calcula isso, né? A gente denota por S no text barra ou times T, de V1 VK até V1 VK mais L. Estou separando aqui porque eu vou aplicar
S é um K tensor, né? Então eu calculo S nos K primeiros, T nos L últimos, e multiplico esses dois números, né? O S de V1 VK vezes T de VK mais 1 até VK mais L, tá bom? Aí, por ser uma multiplicação de dois números reais, de novo, isso aqui é fácil verificar que é uma aplicação linear, né? Se você tem uma soma aqui dentro, ele vai distribuir no S, aí você aplica a distributiva do T para o S, dá certo. E do outro lado a mesma coisa, por exemplo, tá? E se você tem algum escalar multiplicando em uma das entradas V1 até VK mais L, se está nos K primeiros ele sai para fora do S, se está nos L últimos ele sai para fora do T, e a associativa em R garante que S tensor T de V1, V2, alfa, VJ até VK mais L, o alfa pula fora, tá bom? Essa observação é super importante, tá? Esse produto não é um produto comutativo por razões óbvias, se K é diferente de L, né? Porque pode nem fazer sentido. E mesmo quando K é igual a L, você... Quer dizer, você não tem por que essas coisas serem iguais, né? Se eu trocar o V1, você calcula S nos K primeiros vezes T nos L últimos, não é a mesma coisa que calcular T nos L primeiros, porque o T é um L tensor, né? Você vai calcular o T nos L primeiros e o S nos K últimos, não tem por que isso dar a mesma coisa, porque o argumento que está entrando em S do lado esquerdo é uma coisa e em S do lado direito é outra, tá bom? Até aqui tranquilo, né? Definição de produto tensorial. Então, quais são as propriedades que ele tem? Ele se comporta super bem com a soma, tá? Então vale uma propriedade distributiva para o produto tensorial, tanto na soma dos K tensores que estão do lado esquerdo, quanto dos L tensores do lado direito. A multiplicação por escalar também é tranquila, isso é tudo checagem direta na definição. E o fato dessa multiplicação na definição do lado direito ser associativa garante que você pode fazer o produto, pode ignorar parênteses no produto tensorial de 3, 4 caras, tá? Ela é uma operação associativa também. Tá, um caso particular que vai ser bastante importante para a gente são os tensores, né? O que é um tensor? Se você voltar aqui na definição, é uma aplicação linear de V em R, ou seja, é um elemento do dual de V. Então, o T1 de V é o V estrela, tá bom? Então, o teorema que a gente tem, importante aqui, na verdade, a gente já viu que o conjunto dos K tensores é um espaço vetorial, e o que esse teorema mostra pra gente é que ele é um espaço vetorial de dimensão finita e eu consigo exibir uma base para ele, tá? Então, como é que eu exibo uma base para o conjunto dos K tensores sobre o espaço vetorial V? Você pega qualquer base de V, pega a sua base dual, né? O que é a base dual? São funcionais lineares, tal que o φ1 calculado no V1 é 1, em todos os outros é 0, está escrito aqui, né? Φ de VJ é delta IJ, tá bom? Então, o que esse teorema está me dizendo? Que se eu pegar o produto tensorial dos elementos duais da base, tá? Então eu escolho qualquer subconjunto, pego o conjunto dos números de 1 até n, escolhe qualquer subconjunto com k elementos e faz o produto tensorial dos φs indexados por esse conjunto, tá? Então, esses caras aqui não precisam estar em ordem crescente, tá? Em qualquer ordem. Esse conjunto ele é uma base para o espaço vetorial, tá? Então, em particular, o que a gente conclui? Já vou ver a dúvida lá. A gente conclui que se esses caras formam uma base, a dimensão desse espaço é um número de elementos que eu consigo formar assim, e o que eu tenho aqui estou escolhendo aleatoriamente k elementos dentro de um conjunto de n. Então,
Você vai ter k casinhas, cada uma delas pode assumir n valores quaisquer. Então você vai ter n elevado a k. Tá? Portanto, a dimensão do conjunto dos k tensores sobre V é n elevado a k. Deixa eu ver o comentário ali, a gente já segue com a demonstração. Tá bom? A função delta é linear? Peraí, vamos lá. O Michel, primeiro, são todas as combinações dos funcionais dos produtos tensoriais dos funcionais lineares, Michel. Tá? Eu posso até fazer um exemplo ali rapidamente. A gente já faz, para ver o que é esse produto tensorial, fazer uma continha, acho que é bom. Então como é que você constrói os elementos da base? Então, eu tenho espaço vetorial de dimensão 3, tá? Então eu tenho V1, V2, V3 na minha base, para o espaço, φ1, φ2, φ3 são os funcionais lineares. O que vai ser a base dos dois tensores? Eu vou pegar todos os produtos tensoriais 2 a 2 dos elementos da base dual. Então vai ter φ1 tensor φ1, φ1 tensor φ2, φ1 φ3, e aí todas as ordens possíveis, né? 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Tá? Então são 9, porque eu estou pegando dois tensores no espaço de dimensão 3, então eu vou ter 3 ao quadrado elementos. Tá bom? A função delta, vamos ver o Arthur. Que delta, Arthur? O delta de Kronecker? Ali é mais a definição do delta de Kronecker mesmo, né? A definição de base dual. Então, o que é delta e j? Delta e j dá 1 se o i é igual a j e 0 se o i é diferente de j, tá bom? Então, φ é um funcional linear. O que ele faz? Ele come um vetor de v e devolve um número, tá? Então, se você tem uma base v1, vn, o que o φi faz com um vetor? Vamos escrever isso, eu acho que é melhor, tá? E aí eu faço um exemplo do que seria um cara desses aqui. Deixa eu compartilhar a lousa com vocês. Só um minutinho. Para o vídeo também já está, então vamos lá. Então, uma situação concreta. Vamos pôr a bola no chão mesmo, tá? Pega V igual a R3 e vamos pegar a base do espaço com uma base canônica, tá bom? Sem muita complicação. O que é a base canônica? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, tá? Então, eu vou ter a base... Quem que é a base dual? O que é o V estrela? Aqui nesse caso, o V estrela é o conjunto de todos os φs que vão de R3 em R, onde φ é linear, tá? Então é uma aplicação linear de R3 em R. E aí a gente sabe que esse conjunto aqui é um espaço vetorial e eu vou ter uma base associada ao E1, E2, E3, que é a seguinte. Vou chamar ela de φ1, φ2, φ3, tá? φ1, φ2, φ3. E depois a gente consegue até recuperar, por exemplo, o produto escalar com esse cara aqui. Eu vou fazer isso mais pra frente, tá? Então vamos ver. Quem que é isso aqui? Bom, sendo um funcional linear, ele fica completamente determinado. Sendo φ um funcional linear, ele fica completamente determinado na base. Tá? Então o φ1 é um cara que φ1 de E1 vale 1, φ2 de E2... vamos fazer tudo para o φ1 e depois eu deixo... Você adivinha o resto, tá? Adivinha não, porque eu vou falar. Só não vou escrever. O φ1 de E2 vale 0 e o φ1 de E3 vale 0 também, tá bom? Então, existe um único funcional linear φ1 de R3 em R que tem essa propriedade. Quem que é esse cara?
Quem que é φ1 de um vetor V qualquer? Pensa assim, se esse V, eu vou escrever ele na base canônica, ele vai ser A1, E1. Agora eu estou pondo todos os índices embaixo, tá? Mas normalmente, ou quando eu estou fazendo as contas para mim, eu costumo escrever isso aqui de um jeito bem abreviado, simplesmente assim, tá? AI, EI. Isso aqui para mim já significa soma para I variando onde tem que variar, de AI vezes EI. Toda vez que você tem um índice em cima e embaixo, eu entendo que eu estou somando. Isso é o que o pessoal chama de notação de Einstein, tá? Então, usando a linearidade aqui, o que eu vou ter? Φ desse cara vai ser φ da primeira parcela, mais φ da segunda, mais φ da terceira. Agora, como é linear, esse escalar ele pula fora, então vai ficar A1 vezes φ de E1, que é 1, mais A2 φ de E2, que é 0 e tal. Então, o que é o φ1? φ1 é nada mais nada menos que a projeção do vetor V sobre a primeira coordenada. E de maneira análoga, o φ2 é o A2 e assim vai. Tá bom? E o φ3... O φ3 é o cara que no E1 vale 0, no E2 vale 0 e no E3 vale 1. Tá? Então, o φ3 do V é o A3. Tá bom? Então, por exemplo, se eu pego o conjunto dos dois tensores em R3, depois a gente demonstra o teorema, tá? O que é isso? É o conjunto de todas as aplicações T que comem dois vetores do R3, tá? Então, e chegam em R. O que eu estou te dizendo, ou o que o teorema está dizendo ali, é que qualquer transformação bilinear, né, nesse caso, de R3 em R, ela vai ter que ser uma combinação linear de quem? De produtos tensoriais desses φs. Então, só para a gente entender, por exemplo, o que é φ, o produto tensorial de φi com φj ali, né? Tá? Ainda nesse exemplo, o que é φi com φj? Isso aqui é uma coisa que vai, vamos lá, ela vai comer dois vetores, tá? Então vai do R3, vou escrever assim, não vou escrever R3 quadrado, R3 por R3 chegando em R. O que esse cara faz? Ele pega um par de vetores VW e vai associar um número. Que número que é esse? Φ tensor φj de VW. E como é que era isso pela definição? Você simplesmente pega o primeiro. O primeiro é um tensor, né? O V estrela, lembrando, eu tinha escrito lá, tinha falado com vocês lá atrás. Isso é o T1 de V. Tá bom? Então ele pega o primeiro vetor, isso é φi de V vezes produto de números φj de W. Tá? Então, nesse contexto, com a base canônica, quem que é o φ de V? É a iésima coordenada do vetor V. Quem que é o φj de W? É a jésima coordenada do vetor W. Tá bom? Então, o que a gente mostra? Que qualquer dois tensor no R3 vai ser uma combinação linear disso aqui, desses dois tensores, ou seja, vai ser um coeficiente. Então, o que a gente vai ter ali, eu vou ter, tá, já admitindo o teorema, a gente já vai provar ele, vai ser uma soma dupla para IJ indo de 1 até N, de quem? A IJ φi tensor φj. Tá bom? Ou seja, o que é, nesse caso concreto, T calculado em UV? Vai ser a soma para I e J indo de 1 até N, tá? Em todas as ordens, né? Aqui aparecem o N, putz, tem um N concreto aqui, o N é 3, né? Tá bom? Então, todos os I's indo de 1 até 3 e todos os J's indo de 1 até 3, o que me produz 9 parcelas. A e J. Φi calculado em U é o I.
e φ2 calculado, ou φj calculado em V é o VJ. Tá bom? Então tem um caso muito particular disso aqui, né? Por exemplo, se você pega o caso específico onde A e J... Você pode pensar que esses AJ são, obviamente, os coeficientes de uma matriz, beleza? Então, se você pensa que essa matriz com coeficientes A e J é a matriz de identidade, o que você ganha? Né? É um caso bem particular e a gente está generalizando ele, então, né? Se você tem que A e J é a matriz de identidade, quem que é o T de UV? Exatamente o produto interno canônico, né? Tudo bem? É o produto interno canônico do R3 aí no caso. Podia ser no Rn, eu estou fazendo. Tá claro? Então, entendeu mão na massa como é que é o produto tensorial? Opa, entendi sim, professor. Beleza, então. Arthur, matou sua dúvida com delta, né? Sim, eu só não estava entendendo muito bem o que era como um funcional, né? Delta de Schrödinger. É Kronecker. Não, Schrödinger, perdão. a gente não olha ele como um funcional, ele é o valor do φ calculado no VJ, né? A definição lá de base dual. Ah, perfeito, perfeito. Tá. Eu entendi agora. Ótimo. É bom você fazer uma conta dessas assim, porque bota a bola no chão, né? Você percebe o que você está fazendo, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha na demonstração do teorema. Deixa eu colocar ele na tela para todo mundo. Tensores.pdf para vocês e para o pessoal do vídeo. Perfeito. Então vamos lá. Tá aqui. Tá? Então a gente quer mostrar que o produto tensorial dos funcionais na base dual escolhidos K dentro de N em qualquer ordem dão uma base para o conjunto dos K-tensores. Tá? Então a primeira observação que a gente faz é que o produto tensorial φ1 até φk calculado em VJ1 até VJK, ele vai valer, obviamente, 1. Se cada índice... Olha eu pondo a mão na tela aqui, não funciona, né? Se cada índice desse cara corresponde com o vetor na mesma posição ali, né? Porque se o J1 for igual ao I1, eu vou ter φI1 de VI1. Isso vale 1. Então isso aqui vai ser um produto de 1s e zeros e só vai dar 1 quando todos os fatores forem 1. Ou seja, se o primeiro índice for igual ao índice do primeiro vetor, o segundo com o segundo, até o késimo com o késimo. Tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente vai usar para, por exemplo, provar que esses caras são LI, né? Esses K-tensores canônicos aqui, se você quiser chamar assim. Tá bem? Então vamos lá. A gente precisa primeiro mostrar que todo K-tensor é uma combinação linear desses produtinhos tensoriais e depois mostrar que eles são LI, né? Então, a coisa é relativamente tranquila. Se você pega qualquer vetor WI em V, ele vai ser uma combinação linear de V1Vn, porque V1Vn é uma base. Então eu escrevo esse WI como uma combinação linear dos VJs, elementos da base de V, e vou calcular quem que é T de cada um desses caras. Aí usando a multilinearidade do T, o que a gente tem? Eu vou escrever cada um desses caras como uma soma de, por exemplo, esse aqui vai ser a soma do A1J, VJ, vou aplicar a distributiva,
e vai sobrar o quê? T de V1, VJ, parcelas todas aqui, né? Então o que vai sair é exatamente essa somatória aqui. Como a gente viu no caso 2 por 2, né? Tá bom? Então eu vou ter todas as somas para J1 até JK indo de 1 até N, de um certo coeficiente, que são quem? As componentes do vetor W na base V, na base dos V1, Vn, vezes T calculado nesses caras. Tá? E agora o que é cada um desses sujeitos? O que é o A1J1? O A1J1 é exatamente... aqui eu troquei a letra para I, só para manter a mesma notação de antes, tá? Então, o A1J1 é o φI1 calculado em W1, né? Troca esse J por I, você vai ter exatamente isso, né? A1 I1 é o φI1 do W1. É a primeira componente do vetor W1. Desculpa, a I1ésima componente do vetor W1 e assim vai. E aí eu vou ter esses caras aqui que são quem? O T calculado em K vetores da base. Eu tenho uma base com N caras, eu vou calcular o T, um K tensor, eu aplico ele em K vetores. Então vai ser este produto dos valores dos funcionais vezes esse número que é T calculado em K vetores da base. Agora, o que é φI1 calculado em W1, etc.? É exatamente o produto tensorial de φI1 por φI até o φIK calculado em W1, WK. Então, o que a gente mostrou? Que a T calculada em K vetores quaisquer é uma combinação linear do produto tensorial desses carinhas aqui. De K, é uma combinação linear de todos os produtos tensoriais dos funcionais, de K funcionais lineares duais do V. Então T é uma combinação linear. E quem são os coeficientes? É a própria T calculada nos vetores da base. É como se fosse com transformação linear, né? Esse cara fica determinado pelo seu valor em quaisquer conjunto de K vetores dos N da base que você escolheu, tá bom? Então isso mostra que o T é uma combinação linear desses caras, portanto esses caras geram o espaço vetorial dos K tensores sobre o espaço vetorial V. E aí para mostrar que é LI, aí você usa essa observação anterior aqui, né? Escreve uma combinação linear desses caras dando zero. Então isso aqui é uma aplicação linear, ou K-linear. Do lado direito eu também tenho uma aplicação K-linear, que é a aplicação identicamente nula. Eu vou aplicando a K-uplas, né? Meio estranho falar isso. K-uplas de vetores da base V nessa identidade. Então, por exemplo, se eu pego para cada coleção de índices aqui, eu aplico exatamente, né? Escreve essa soma por extenso, e aí você pega a primeira parcela, que é, por exemplo, todos os caras iguais a 1 aqui, tá? Só para fixar ideias. Eu aplico isso em tudo V1, 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 V1. K deles. Quanto que vai valer isso? Na primeira parcela vai valer 1 e em todas as outras vai valer 0. Por quê? Porque nas outras parcelas vai ter pelo menos um dos índices que não é igual a 1. Então vai ficar um produto de 1s vezes pelo menos um zero. Então com isso eu vou ter a primeira parcela dando 1. Então eu vou ter que o primeiro coeficiente vezes 1 é igual a 0. Portanto o primeiro coeficiente é 0. Depois você aplica no V2, V1, 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 V1. Você vai provar o quê? Que o coeficiente 2, 1, 1 é 0. E assim vai. Então você aplica isso, essa identidade entre aplicações K lineares, em todos os n elevado a k combinações que você consegue produzir com k vetores dentre esses n aqui. Prova então que se você tem uma combinação linear desses caras nula, obrigatoriamente os coeficientes são zero, portanto esses caras são LI. Então isso aqui é um conjunto gerador e LI. Portanto é uma base. E se é uma base, a dimensão desse espaço vetorial, aí você usa tudo que você sabe de Argelin, né?
tem o teorema da invariância, o número de elementos em qualquer base é o mesmo, então essa aqui é uma base, e aí aquela brincadeira, de quantas maneiras diferentes eu preencho k casinhas com n números que podem se repetir. Isso dá n elevado a k, tá bom? Então a gente tem uma base boa para fazer conta, que são todos esses caras, e a quantidade de caras é exatamente n elevado a k. Tá? Então, TKV é um espaço vetorial de dimensão n elevado a k. Dúvida nisso? Avançamos? Joia. Então vamos lá. Isso aqui, deixa eu ver, algum comentário? Poderia repetir... tá bom, vamos lá, Michel. É um argumento combinatório, né? Então, deixa eu fazer... isso talvez seja melhor escrever. Deixa eu passar para a lousinha para todo mundo. Primeiro para vocês e depois para o pessoal do vídeo. Todos vendo a lousinha? Eu acho que sim, né? Então vamos lá. A gente viu que... vamos dar um outro nome para esse cara, né? Sei lá, eu vou ter que B. B já foi lá, né? Vamos pôr um C caligráfico aqui. A gente viu que esse conjunto dos K produtos tensoriais, φ1 até IK. Aí aqui é todo mundo, tá? Depois a gente vai ver um caso especial, um subespaço desse conjunto dos tensores que vai ser interessante pra gente. Então aqui N, né? A gente viu que esse cara aqui é uma base. Então a ideia é contar quantos caras tem, né? Então eu tenho K slots para preencher, se você quiser pensar assim. Para o primeiro, o I1 pode ser qualquer coisa de 1 até N, né? Então tem N possibilidades para o primeiro, N possibilidades para o segundo, N para o terceiro, né? Até o Késimo. Então, vou ter exatamente N elevado a K, tá? Eles podem se repetir, né? Veja no caso específico aqui do produto escalar que a gente viu, exatamente o que é o produto escalar de U por V, tá? Estou voltando aqui, pegando a base canônica. Isso podia ser em qualquer outra base, né? E aí você pode brincar com isso assim, se falar, eu tenho uma base B e uma base C para um mesmo espaço vetorial. Vou ter as bases duais correspondentes, eu poderia olhar para a matriz mudança de base entre as bases duais e ver como é que eu escreveria cada um desses produtos tensoriais dos caras da base dual de uma base em termos da outra. E você teria uma matriz mudança de base entre os dois tensores aqui do R3. E aí você teria, por exemplo, como escrever o produto escalar em relação a qualquer outra base. Vão ser esses coeficientes? Vão ser como você faz na mudança de base entre vetores. Você escreve um cara como combinação linear dos outros e monta a matriz pondo na coluna, né? Então esse cara aqui, por exemplo, ele é nada mais nada menos do que, se você quiser, você pode chamar de traço desse cara aqui, né? Faz a soma com I igual a J, vai ter somente uns aqui, então vai ficar a soma, quando I igual a J vira só diagonal, né? 1 vezes φ1 tensor φ1. Que é o que, na verdade? É φ1 quadrado, né? Se você calcula no VV, né? Então no VV vai ser φ1 quadrado de V, vai dar a soma dos quadrados das coordenadas de um vetor. Senão aqui vai ser φi. Tudo bem? A iésima coordenada de U vezes a iésima coordenada de V.
multiplica isso e soma tudo. Tudo bem? Então aqui no caso eu tenho n elevado a k, por quê? Porque este é um dos possíveis dois tensores, tá bom? Ele é uma combinação linear de quem? Dos φi tensor φi. Então é o I1, o I2 e o I3, eu estou pegando todos eles iguais, de 1 até 3. Mas tem... Esse é um dos caras, esses são três, né? φ1 tensor φ1 tensor φ1. Desculpa, φ1 tensor φ1, φ2 tensor φ2, φ3 tensor φ3. Peguei 3, tem mais 6 ali que eu estou descartando, ou que tem coeficiente zero, para escrever esta forma bilinear, né? Um 2 tensor em R3 é uma aplicação bilinear de R3 em R. Tá claro? Entendeu, Michel? Legal. Então, isso é uma coisa que a gente tem. Temos um espaço vetorial bacana para trabalhar. E a gente precisa voltar, então, para as nossas notas de aula. Não precisa agradecer, não. Tô aqui para isso, né? Então, esse volta. Esse aqui volta também. Acho que estão todos vendo. Sim. Todos vendo as notas de aula, né? Então, exemplos clássicos, né? Do que a gente estava falando. Deixa eu falar de pullback, então. E a gente faz exemplos de pullbacks, tá? Então, o que é o tal do pullback, tá? Você supõe que você tem um K-tensor definido no espaço vetorial W. E você tem uma aplicação linear de V em W. Então, se eu tenho um K-tensor aqui, eu consigo puxar esse K-tensor, definir um novo K-tensor em V, tá? Que a gente vai chamar ele de F estrela de T, como sendo o quê? Definido dessa maneira, tá? Então, ele vai ser um K-tensor em V. Então, ele vai pegar K vetores de V e vai me produzir um número real. Tudo bem? Então, quem é F estrela de T? Eu vou pegar K vetores do espaço vetorial V e vou usar o K-tensor em W, que é o T. Então, o que eu faço? Eu empurro V1 para W pela F, F de V1 está aqui, F de V2 está aqui, F de VK está aqui. Então, F calculado em cada um dos vetores V1, VK, vai produzir um W1, WK aqui em W. Eu pego e aplico o meu K-tensor nesses caras, né? Cada um desses elementos aqui é um elemento de W, eu posso calcular o K-tensor nesse sujeito. É claro, o que é isso? Quer dizer, você pode pensar assim, e eu vou fazer isso daqui a pouco, né? É o exemplo 2 ali embaixo. Se você tem um produto escalar neste espaço vetorial, eu tenho uma transformação linear F, eu consigo definir uma outra aplicação bilinear agora em V. Então vamos pensar, se essa tua F aqui ela for uma bijeção, tá? Um isomorfismo linear, se eu tenho um produto interno em V, quando eu faço esse pullback eu vou ter um produto interno em W. Quando eu faço esse pullback eu vou criar um produto interno em V. Positivo definido, tudo direitinho. Se a F não é injetora, aí você tem problema, né? Ela vai deixar de ser positiva definida. Tudo bem? Só uma visão do futuro. Essa F que eu estou usando linear aqui, lá na frente ela vai ser a diferencial de uma aplicação linear, a diferencial de uma aplicação injetora, tá bom? Então, se você tem de uma imersão, por exemplo, se você tem uma F que é uma imersão, a diferencial é uma aplicação linear injetora, então vai tudo funcionar bem. Se eu tiver alguma forma bilinear ou multilinear aqui, o pullback dela vai me criar uma forma multilinear no domínio. Exemplo
sem viajar muito, né? Vocês não fizeram nenhum curso de geometria diferencial ainda, mas suponha que você tem uma superfície no R3, tá bom? E o R3 ele tem um produto interno dele, tá? O produto interno canônico. E aí o que a gente tem? Para essa superfície você tem o plano tangente à superfície em cada ponto. Tá? Esse plano tangente que está lá em cada ponto eu posso trazer ele para a origem, né? Ou pensar no plano tangente como sendo o espaço vetorial gerado pelos vetores tangentes à superfície em cada ponto. Então eu tenho lá um plano que passa pela origem, que seria o plano tangente em cada ponto, eu trago ele para a origem e olho para a restrição do produto interno do R3 para esse plano. Então o que eu tenho nessa brincadeira? Em cada ponto da superfície eu estou pegando o produto interno de vetores do R3 e induzindo um produto interno em cada plano tangente da superfície. Então aí eu tenho a minha superfície, ela vai ser a imagem de uma coisa, de um aberto do R2 chegando em R3 por uma F que é uma imersão, pelo menos localmente, tá? Então a DF vai ser uma transformação linear injetora. O que eu faço? Eu pego aquele produto interno que está definido em cada espaço tangente da superfície e puxo para o R2. Isso é o que você chama da métrica induzida na superfície. A gente vai fazer isso depois, tá bom? Então só para a gente ter uma visão do que é essa algebreira toda aqui em ação quando você passa de um ponto para o outro. E aí qual que é a graça? Quando você muda de um ponto para o outro, esse bicho aqui vai mudar, né? E aí eu quero, por exemplo, estudar a derivada desse cidadão, né? Então eu quero ver como é que esse tensor muda de um ponto para o outro. E ver como esse tensor muda de um ponto para o outro vai me ajudar a entender, quando você estiver fazendo geometria diferencial, como é que essa superfície se curva e tudo mais, tá bom? Não é exatamente o pullback do produto escalar entre vetores tangentes que você vai fazer. É entre vetores tangentes, mas um deles é muito específico, tá? Depois, no geometria diferencial semestre que vem, você vai se divertir bastante com isso. Então vamos lá, a gente pega, o pullback é isso, eu tenho uma transformação linear de V em W, tenho um K-tensor em W, eu defino então um K-tensor em V desse jeito. Como é que eu calculo esse K-tensor? Eu aplico F em cada uma das entradas dele, e aí esses caras vão morar em W, e eu aplico o K-tensor que eu já tinha definido em W. Tá? Então, é um exercício tranquilo você verificar. Isso aqui é uma igualdade entre funções, né? Será que dá para vocês conseguem ver isso? A gente faz rapidinho, né? É bem tranquilo. Acho que vale a pena a gente fazer, né? Então vamos lá. Deixa eu tentar alternar para a lousa para vocês e para o vídeo. Lousinha aqui também. Então tá, vamos lá. Então, o que a gente tem? Eu tenho uma F entre dois espaços vetoriais V e W. E tenho T um K-tensor em W. Tá? Então, a gente tem o F estrela T, que vai ser um K-tensor em V agora. Você calcula F estrela T. Só vou escrever para a gente ver a notação sem precisar ficar alternando, tá? V1 VK, ele é T calculado em F de V1 até F de VK. Tá bom? Então, o que estava escrito lá que eu não fiz ali nas notas, mas a gente vê agora é que F estrela do produto tensorial de S por T
eu quero mostrar que a estrela distribui, tá bom? Então, vamos lá, vamos pegar, vou empurrar isso aqui um pouquinho para baixo. Então, se você pega a S, um K-tensor em W, e T, um L-tensor em W, isso aqui eu vou calcular em V, tá bom? Então V tem eu vou aplicar isso em K vetores de V, ainda é F de V em W, tá? Bom, isso aqui vai ser um K mais L tensor, né? Produto tensorial. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular ele, vou separar, tá? K, VK mais 1, só para a gente saber até onde vai no S e até onde vai no T, né? Então isso aqui, pela definição, o que ele é? Ele é S tensor T, direto, né? F do V1. Eu não vou escrever de novo assim, vou tentar ganhar algum tempinho. Aqui eu vou ter K mais 1, aqui K mais L, para ficar certo, tá? K mais L. E aí o que vai ser isso aqui? Eu vou aplicar S nos K primeiros. Tá, isso aqui é tudo conta direta vezes T nos L últimos, né? Então é o F do VK mais 1, pontinhos, 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 até o F do VK mais L. Legal? E o que é isso? É direto, né? Isso é o F estrela de S aplicado em V1 VK vezes F estrela de T aplicado no VK mais 1 até o VK mais L. Bom, e aí isso é a definição do produto tensorial F estrela T. Tudo isso aqui é aplicado nos vetores V1 até VK mais L. Tudo bem? Então é uma conta direta mesmo. Você verifica que esse cara é nosso amigo, se comporta super bem o pullback em relação ao produto tensorial. Ok, vamos voltar para as notas. Todos vendo as notas? Sim, legal. Tá, então vale essa coisa boa. Isso aqui, acreditem, vai ser muito bom pra gente lá na frente. Tá, e aí os exemplos, então, o primeiro que eu tinha falado, né? O produto, os tensores em V, é nada mais nada menos que o dual de V, e, portanto vale a fórmula, a dimensão vai ser n elevado a 1, que é n, o dual tem a mesma dimensão do espaço original. Tudo dimensão finita aqui, tá? O segundo exemplo, a gente tem o produto interno usual do Rn é um 2 tensor, né? Ele é bilinear, come dois caras do Rn e devolve um número. Foi aquele exemplo que a gente fez. É um caso específico, ele é um tensor simétrico e positivo definido. Simétrico quer dizer o quê? Se eu trocar de ordem as entradas, o resultado não muda, e positivo definido quer dizer que ele calculado na diagonal, né? Se eu coloco dois vetores iguais aqui, o resultado é maior ou igual que zero sempre, e vai dar zero se só C, o cara que entrou aqui era o vetor nulo. Tá? Então esse é uma forma bilinear, simétrica, positiva definida, que quando você escreve em termos dos produtos tensoriais dos caras duais da base canônica, a matriz de coeficientes é a matriz da identidade. Tá? E aí você pode se convencer rapidamente disso, ou conferir que
qualquer produto interno no Rn vai ser uma combinação linear daqueles caras, porque é uma aplicação bilinear simétrica positiva definida, e os coeficientes vão ser o quê? Vão ser coeficientes de uma matriz simétrica positiva definida, tá? É um exercício fácil, você já deve ter feito em Algelin. E essa matriz, ela é, entre aspas, a matriz mudança de base entre essas dois tensores aí, tá? Então, um resultado bacana que exatamente está falando de pullbacks, tá? Então, se você tem um produto interno qualquer num espaço vetorial V, essa parte aqui a gente sabe, existe uma base ortonormal de vetores em relação a esse produto interno, quer dizer o quê? O produto interno de quaisquer dois caras é 0 se eles são diferentes e é 1 se é ele com ele mesmo, tá? E vai ter um isomorfismo, né, uma aplicação linear bijetora de Rn em V, de modo tal que o pullback desse produto interno do espaço vetorial T pela F é exatamente o produto interno usual. Como é que você mostra isso? É tranquilo, né? Pega uma base qualquer do espaço vetorial V, aí você aplica o Gram-Schmidt nela, né? Isso você viu. Com isso aqui, o W1, W2, W1', W2', tudo mais, o que eles são? São vetores ortonormais, né? Ortogonais, desculpa. Ou seja, dois caras distintos têm produto interno 0. Mas o produto de um cara com ele mesmo não necessariamente é 1. Aí o que você faz? Você pega cada um desses caras e divide pela sua norma, onde a sua norma é em relação ao produto interno T, tá bom? Então esses caras aqui são T ortogonais e esses caras aqui são T ortonormais, tá bom? E o que eu quero fazer? Eu quero construir um isomorfismo de Rn em V, de modo que o pullback deste produto interno, T, seja o produto interno usual. Qual que é o truque? O isomorfismo vai ser o que leva a base em base, né? Então, se eu quero o produto interno usual do Rn, é o cara que a matriz de coeficientes dele é a identidade, né? Na base canônica. Então, eu levo cada um dos vetores da base canônica em cada um dos vetores da base ortonormal V que você construiu, tá? Então, na verdade, esse isomorfismo aqui que existe não é único, né? Bom, é se você fixou a base, tá bom? Dada uma base, você vai construir um produto interno. Ou melhor, dado um produto interno, você constrói uma base ortonormal para ele. E aí, uma vez que você tem essa base ortonormal, você define esse isomorfismo, tá bom? Então, quantos desses isomorfismos vão existir? Tantas quantas bases ortonormais eu consigo construir, ou seja, infinitas, né? Como é que você faz o Gram-Schmidt? Pega qualquer base e aplica. Então, se tem infinitas bases para ver, eu vou ter infinitas bases ortonormais que vieram do Gram-Schmidt. E aí, para cada uma dessas bases que veio do Gram-Schmidt da T, no espaço vetorial V, você constrói uma F, tá bom? Então, você pode sempre pensar que qualquer produto interno em qualquer espaço vetorial V, ele é um pullback, você consegue fazer o pullback dele para o produto interno usual do Rn, né? Se o espaço V tem dimensão finita, você sabe que ele é isomorfo ao Rn, direto. Mas você consegue mais, você consegue um isomorfismo que preserva produtos internos, tá? Ou seja, essa tua F ela vai ser, do jeito que a gente está lendo aqui, uma isometria entre V com o produto interno T e Rn com o produto interno usual. Tá claro? Agora aqui a gente vai começar a brincar um pouco com as coisas alternadas e vai ter alguns resultadinhos da teoria de grupos. Eu acho que vocês já fizeram curso de grupos, né? Assim, nada muito sofisticado a gente vai usar, não tem silo, não tem nada, é grupo de permutação, tá? Então, um terceiro exemplo que a gente tem
é uma forma muito importante, né? Um n-tensor no Rn, que é o determinante, né? O determinante, ele pega uma matriz, e uma matriz você pode enxergar como n vetores, linha ou coluna, né? Depois tem um exercício que você faz que o determinante de A é igual ao determinante da transposta. Então você pode pegar n vetores do Rn, colocar eles todos deitadinhos um em cima do outro ou em pezinho um do lado do outro, formar uma matriz. O determinante é uma transformação linear de Rn elevado a n em R, certo? Se você soma colunas, aquela coisa toda. E ele tem uma coisa importante, ele é o que a gente chama de alternado. O que quer dizer alternado? Se você troca duas colunas ou duas linhas de lugar, troca o sinal do determinante. Ou seja, se você inverte a ordem de dois argumentos aqui, você troca o sinal. Tá bom? E tem uma coisa importante também, ele na identidade vale 1. Tá? Então, um jeito bem pedante de definir o determinante, você fala, o que é o determinante de uma matriz? É um n-tensor linear, alternado, que vale 1 na identidade. Ou seja, que vale 1 na base canônica, aplicado nos n vetores da base canônica, né? Você prova que só existe um cara que é esse e, portanto, ele tem que ser o determinante. A gente até consegue fazer isso rápido. Deixa eu ver algum comentário ali no chat. Quem será F na demonstração anterior? Vamos voltar lá. A F está aqui, Michel. A F vai ser uma transformação linear que vai levar cada um dos caras da base canônica do Rn nesses vetores VI da base ortonormal que você pegou. Tá bom? Então, repetindo a ideia da demonstração, eu quero uma função de Rn em V, de modo que o pullback da T por essa F seja o produto interno usual. O que eu faço? Pego uma base qualquer do espaço vetorial V, Gram-Schmitta ela, né? A bem de dizer, você vai ter uma base V1Vn, que é ortonormal em relação ao produto T. E aí, o que a gente faz? Quem que vai ser minha F? Eu tenho a base canônica do Rn e tenho a base ortonormal do V. A base canônica do Rn é ortonormal em relação ao seu produto interno usual. A base dos Vs é ortonormal em relação ao produto T. Como é que eu construo uma transformação linear que preserva produtos internos? Dado que eu tenho duas bases ortonormais na mão. F de cada um dos caras dessa base vai em cada um dos caras daquela base. Tá bom? E isso define uma transformação linear, né? Se eu digo quanto que a F vale em cada vetor da base, eu sei quanto vale F em qualquer vetor do espaço. Tudo bem? Então, a F é definida como sendo o cara que leva a base canônica do Rn na base ortonormal que você produziu com Gram-Schmitt no produto interno T. Tá? Faça essa continha, vê de fato que o F estrela T dá o produto interno usual, e isso vai ser bem tranquilo, né? Porque você aplica aqui. O que é o F estrela T de E1, E2? Vai ser o T do F de E1, T do F de E2, ou seja, vai ser T de V1, V2. O que é T de V1, V2? É zero, porque V1, V2 é ortonormal. Tudo bem? E assim segue, você vê que aplica aqui, sei lá, T de EI, EJ. Não sei se eu preciso fazer essa conta, tá? A gente gasta muito tempo alternando. Então, F estrela de TI, EJ vai ser T de F de EI, F de J. Vai ser T de VI, VJ, e T de VI, VJ é o delta IJ. Então, F estrela T de EI, EJ é delta IJ. Portanto, é uma transformação, é uma aplicação bilinear que nos caras da base canônica vale delta IJ. Ou seja, ela é o produto interno usual do Rn. Tá bom?
Vamos em frente. Vamos falar de tensores alternados. Tá? Então, o que é um tensor alternado? Um K-tensor alternado? Tem gente da física aqui, o pessoal da física adora falar de tensores, né? Então vamos ver essas coisas direitinho. O que é um K-tensor alternado? Eu vou dizer que o cara é alternado se ele for um K-tensor, ou seja, se é uma aplicação linear que come K vetores do espaço vetorial V e devolve um número. E o que quer dizer que ele é alternado? Alternado quer dizer que se você pega duas entradas e troca de ordem V, aqui eu tenho VI depois VJ, aqui eu tenho VJ depois VI, na mesma posição, tá? Quando você troca dois caras de lugar, você ganha um sinal de menos. Tudo bem? Então isso quer dizer que ele é alternado. Um exemplo clássico é o determinante que a gente tem ali. Tá bom? Perfeito? Então, eu vou chamar de lambda K de V. Tá? Antes era TK, é o conjunto de todos os tensores. Lambda elevado a K de V é o conjunto de todos os K tensores que são alternados. E aí é fácil ver que esse cara é um subespaço vetorial do conjunto dos tensores, né? Se você pegar dois caras alternados e somar, dá alternado. Se você pegar um cara alternado e multiplicar por um escalar, também vai dar alternado. E o tensor identicamente nulo é obviamente alternado, porque você vai ter um zero igual a menos zero aqui, tá bom? Então ele é um subespaço vetorial e a pergunta natural é, se ele é um subespaço, eu quero uma base para ele e vou querer saber qual é a dimensão, tá? Então aqui eu fiz uma revisãozinha urgente de coisa de grupos, que eu acho que a gente não precisa fazer agora, né? Essa brincadeira aqui é mais para falar do que é o sinal de uma permutação. E para quem já viu as coisas de grupos, é assim. Você pega qualquer permutação do conjunto 1n, né? Então você tem um conjunto com n elementos, pode ser os números de 1 até n. O que é uma permutação? É uma função bijetora do conjunto 1n nele mesmo. Lá das coisas da teoria de grupos, você consegue mostrar que qualquer permutação, ou seja, eu posso escrever isso assim, né? Eu ponho os números do domínio aqui e ponho as imagens embaixo. Então, essa função sigma, ela é uma permutação do conjunto 1, 6, que leva o 1 no 4, o 2 no 1, o 3 no 2, o 4 no 5, o 5 no 6 e o 6 no 3. Tá? Você pode escrever isso assim, ou de maneira sintática, o 1 vai no 4, o 4 vai no 5, o 5 vai no 6, o 6 vai no 3 e o 3 vai no 2. O 1 vai no 4, o 4 vai no 5, o 5 vai no 6, o 6 vai no 3, o 3 vai no 2 e o 2 vai no 1. Tá bom? Isso aqui é o que a gente chama de um ciclo. Tá? Dá para você mostrar que toda permutação você consegue escrever como produto de ciclos disjuntos. Tá? Aqui eu tenho um ciclo só, aqui eu tenho dois ciclos. Disjuntos quer dizer que não tem números repetidos. Né? Esse cara, por exemplo, o que ele faz com o número 5? O 5 vai no 3. O que ele faz com o 4? O 4 vai no 5. E aí você consegue reconstruir essa tabela aqui. Né? O que ela faz com o 6? O 6 passa liso aqui. Né? O 6 vai no 6. Tá bom? O 1 vai no 2, o 2 vai no 1. É esse ciclo. O 3 vai no 4, o 4 vai no 5, o 5 vai no 3. Esse outro ciclo. O que a gente consegue mostrar? Que você consegue escrever toda a permutação como produto de ciclos disjuntos. Você consegue também escrever e ciclos disjuntos comutam, tá? Isso é uma coisa boa porque você está num grupo de funções e a gente sabe que a composição de funções, mesmo bijetora, não é uma operação comutativa, né? Mas você consegue escrever toda a permutação como produto de transposições, tá? Então, transposições são elementos que trocam só dois caras e deixam os demais fixos. Então, esse cara aqui, tá? Esta permutação, que leva 1 no 4, 4 no 5, 5 no 9, etc., eu consigo escrever como uma composta de elementos que fixam todos os elementos exceto 2. Tá? Então, esse cara aqui, por exemplo, eu escrevi como 1, 2, 3, 4, 5
transposições. Transposição é o que fixa todo mundo e troca só dois caras de lugar. Esse cara aqui de baixo eu escrevi como 3. Uma coisa que você consegue mostrar é isso, tá? E a ideia para a demonstração está dentro desse quadradinho aqui. A maneira de escrever como transposições não é única, mas a paridade é única. Então, veja, eu escrevi esse cara aqui como 5 transposições. 5 é um número ímpar. Que eu garanto para você que qualquer outra maneira que você escreva esse cara como produto de transposições, você vai obter aqui 3, 7, 9, 11. O número de transposições que você vai obter aqui é sempre ímpar. Dá para fazer com 3? Não sei. Mas eu tenho certeza que com 4 você não consegue. Porque se tem uma decomposição como ímpar, vai ser sempre ímpar. Tá? Se fosse par, toda outra decomposição seria par. Então a gente define o que é o sinal de uma permutação assim. Eu vou dizer que o sinal é 1 se ela for uma permutação par, se ela for decomposta como um número par de transposições, e vai ser -1 se ela for ímpar. Tá bom? Então a gente tem o sinal de uma permutação e eu consigo então definir o que é o alternador de um tensor, tá? Que é essa fórmula aqui. O que é então o alt? Se você pega um K-tensor qualquer, o que é o alt de T? Ele vai ser um novo... Aqui, desculpa, aqui é K, tá? Não é N, não. Eu tenho um espaço vetorial de dimensão N e um K-tensor ele come K vetores. Então, o alternado de T, ele vai ser um novo K-tensor, desculpa, aqui é K, reforço, tá? Que vai fazer o seguinte, o alternado ele vai ser 1 sobre K fatorial, então é a ordem do tensor, e eu vou varrer todas as permutações e vou calcular T. T come K vetores, então eu vou calcular o T em todas as ordens embaralhadas, com todos os embaralhamentos possíveis, e vou multiplicar cada um desses embaralhamentos pelo seu sinal. E faço isso para todas as permutações. Então, SK vai ter K fatorial elementos, né? São K permutações. Se você tem K permutações, não. Se você tem um conjunto com K elementos, você tem K fatorial permutações desses elementos. Então, dado um K-tensor qualquer, o alternado dele é uma somatória com K fatorial parcelas. E esse fator aqui é um fator de correção para fazer, por exemplo, o determinante da 1 na identidade. Tá bom? Vamos fazer uma continha com isso e depois a gente tenta provar esse teorema se der tempo. Eu gostaria de fazer... Não vai rolar, né? Acho que não vai dar tempo, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá? Vamos fazer uma conta concreta com esse alt para pegar, sentir ele na mão funcionando. Para isso, vamos lá para a lousinha. Eu vou fazer um exemplo bem concreto, que na hora que eu terminar você vai reconhecer, eu acho. Se não reconhecer, eu te conto quem é, não tem problema. Então vamos lá, mais uma página para mim, por favor. Tá, então vamos pegar um caso bem fácil. Tá? Vou pegar V igual a R2. Lembra que eu quero espaços aqui, coisas com dimensão pequena, porque tem um K fatorial ali, né? Então, se eu pegar, por exemplo, alguma coisa no R5, aquele alternado vai ter... Se eu pegar um tensor de ordem 5 no R10, por exemplo, aquele negócio vai ter 120 parcelas, né? 5 fatorial parcelas. Então, para fazer a conta hoje, precisa ser uma coisa pequenininha. Então, vamos lá. Vou pegar os dois tensores no R2, tá? A gente tem esse cara aqui. Desculpem. Tá, eu vou pegar um certo T aqui. Então,
esse meu t vai ser um t bem específico. Eu vou pegar ele como sendo φ1 tensor φ2 mais φ2 tensor φ1. Tá bom? O que dá isso aqui? Ele é φ1 e φ2 são a base do V-estrela, tá? Base dual da canônica. Então vamos lá. Eu quero calcular o que é o alt de t. Pela definição, estou com 2 tensor, né? Então isso vai ser 1 sobre 2 fatorial. A soma para todo sigma em S2. 2 fatorial é 2, só vou ter duas parcelas nessa minha soma. E aí vai ser o quê? O sinal de sigma e eu vou calcular t. Eu preciso dizer em quem que eu vou calcular, né? V1, V2 vai ser t v sigma de 1 v índice sigma de 2, tá? Então, para fazer essa conta direitinho, vamos listar quem são todas as permutações possíveis, tá? Aqui só tem duas, né? É bem tranquilo. Quer dizer, eu vou ter duas permutações. Como é um grupo, uma delas é a identidade, né? Que é aqui leva 1. Tá, isso aqui não é uma matriz, hein? Não vai calcular determinante, nada disso aqui, pelo amor de Deus. E a sigma 2 é a outra permutação possível, que é que leva 1 no 2 e o 2 no 1. Tá bom? Esse cara eu posso escrever como um produto de ciclos. Como é que é isso aqui, né? Quer dizer, ela não tem nenhuma, ela tem 0 permutações, tá bom? 0 transposições, então é par. E esse cara você escreve como um só, né? O 1 vai no 2 e o 2 vai no 1. Esse cara aqui é ímpar. Tá bom? Então, eu tenho essas duas. Esse cara vai virar o quê? Então, vamos escrever por extenso. Isso vai ficar 1 sobre 2 fatorial. A primeira delas vai ser identidade, né? Então, o sinal da identidade. Como a identidade é par, o sinal é 1. Então, vai ficar 1 vezes t de V1, V2, porque sigma de 1 é 1, sigma de 2 é 2. Aí a outra, o sinal desse cara a sigma 2 é ímpar, né? Então o sinal é menos 1 vezes t de V2, V1. Essa nova sigma ali, a sigma 2, no 1 vale 2 e no 2 vale 1, tá bom? Então vamos ver o que vira isso aqui, né? Vai dar, bom, 2 fatorial, isso a gente ainda sabe que é 2, né? O que é o t de V1, V2? O que a t faz? Vamos fazer essa conta aqui no rascunho, né? Então vamos supor que teu vetor, o V1, ele tem coordenadas V11, V21, tá? Quer pôr um 2 aqui e a gente vê depois o que vira aí. E o V2 ele vai ser V21, V22, tá? Quem que é T desse cara? Bom, você vai calcular aquele produto tensorial. O que é φ1 tensor φ2? φ1 vai ser, então, φ1 desse cara, né? Vamos escrever isso. Vai ser φ1 de V1 vezes φ2 de V2 mais... Aqui φ1, desculpa. E aqui é φ2 de V1 vezes φ2 de V2, né? Ou seja, aplicando essa fórmula, o que eu vou ter? A projeção, né? φ1 de V1 é a primeira coordenada do V1, então vai ficar V11
Φ2 de V2 é V22, a segunda coordenada, mais Φ2 do V1 vai ser V21 vezes Φ2 do V2, aqui desculpa, Φ1 de V2, não escrevi errado. Φ1 de V2 é a primeira coordenada do vetor V2. Então, peraí. Φ2 do V1 é V21 e Φ1 do V2... é aqui que eu errei. Aqui é V12. Tá? Então, vamos fazer essa conta toda de novo. Primeira coordenada do V1, segunda coordenada do V2, depois segunda coordenada do primeiro, vezes a primeira coordenada do segundo. Tá bom? Então, isso aqui, se você olhar, parece com alguma coisa, mas você não gostou desse sinal aqui, né? Então, vamos ver. O que é o T de V1, V2? É aquilo, né? Então, vai ser V11, V22, mais a V21, V12, e aí menos. O que é o T de V21? Eu vou pegar, vai ser a primeira coordenada do V2, V12, segunda coordenada do V1, V21, menos a segunda coordenada do primeiro, V21, vezes a... O que é ali? Primeira coordenada do segundo. Desculpa, gente, me atrapalhei. Vai ser a primeira coordenada desse cara, o V2 é V12, a segunda do primeiro, mais a segunda desse cara, V2 menos V22, vezes V11. Tá? O que dá isso aqui? Deu 0. Tá certo? Sim. Por que deu 0 isso? É um exercício depois você verificar que o T é um operador simétrico aqui no caso, né? Se você calcular T de V1, V2 e T de V2, V1, dá na mesma. Então, o alternador de um cara que é simétrico deu 0. Agora, vamos tentar calcular outro. Tá? Chama de S. Chama de S. Pega só Φ1, Φ2. O que dá isso? Quando você calcular o alternado dele, né, vai ser só essa parcela e essa aqui, né? Então vai dar 1 sobre 2 de quem? V11, V22 menos V12, V21. Tá? O que é isso aqui? Metade do determinante dessa matriz, que você põe o vetor V1 na primeira coluna, põe o vetor V2 na segunda coluna. Tá claro isso? Ou seja, esse cara aqui, ele não é simétrico, tá? Mas o tensor, o alternado dele é esse aqui, é metade do determinante. O que você percebe? Bom, o alt desse cara deu 0, certamente é antissimétrico. Esse cara aqui, ele é antissimétrico também, né? Tá claro? Então, nesse exemplo concreto, deu metade do determinante. Eu vou deixar você pensar um pouquinho. O que você tem que colocar mais aqui para dar o determinante em cheio? Põe menos
φ2 tensor φ1 e ver o que dá conta, tá? Eu queria ter começado com menos aqui, a dar o determinante de cara. Então, a gente tem que esse cara aqui é um tensor antissimétrico, tá bom? Então, o que a gente viu? Que quando eu aplico essa fórmula do Alt em qualquer tensor, o resultado que eu obtenho é sempre um tensor antissimétrico. Tá claro? Então vamos voltar lá para as nossas notas, para a gente seguir em frente, tentar seguir em frente um pouquinho. Deixa eu colocar para vocês. Apareceu, tá? Então esse Alt, a gente brincou ali com ele, conseguiu a partir de um tensor no R2 produzir um tensor antissimétrico. O que a gente tem como resultado é isso em geral, né? Se você pega qualquer tensor, qualquer K-tensor, o Alt dele sempre vai ser um K-tensor alternado. Segunda coisa, se ele já era alternado, o Alt dele é ele próprio. E a terceira, meio óbvia, né? Quer dizer, você pega um cara, calcula o Alt e calcula o Alt de novo, dá isso. Ou seja, esse Alt, não sei se você percebe, ele é uma aplicação linear também, né? Quer dizer, ele pega um K-tensor e devolve outro K-tensor, tá? Depois você pode tentar verificar como é que ele se comporta com relação à soma, multiplicação por escalar. Você vai ficar bem surpreso. Então ele é um operador que ele é ao quadrado igual a ele próprio, né? O que a gente chama de idempotente, tá bom? Então a 3 segue diretamente do 1 e do 2. É bem facinho de ver. Vamos ver como é que a gente prova a 1, tá? É um truquezinho de brincar com permutações. Então a ideia básica é a seguinte, né? Para cada permutação no SK, você toma uma permutação que é ela composta com a transposição que troca o I e o J de lugar. Então, eu vou tentar mostrar que o Alt do T é alternado. Então eu vou calcular Alt T nessa sequência e mostrar que quando eu estiver na ordem VI e VJ naquelas mesmas posições, vai sair com o sinal de menos. Tá? Então, Alt T calculado nesses caras é, por definição, nada mais nada menos do que isso, né? O sinal da permutação sigma vezes T calculado no embaralhamento por sigma dos vetores V1, VK. De novo, aqui não é N não, tá? Eu errei, aqui é VK. São K vetores que entram. Então, você vai até VK, divide por K fatorial. E o que acontece? Se você troca, o que é o sigma de J? O sigma de J é exatamente o sigma linha do I, né? Tudo bem? E qualquer outro número que não seja I nem J passa incólume por essa transposição. Então, se eu pegar sigma linha de K, onde K não é I nem J, sigma linha de K é igual a sigma de K. E sigma linha de I, o que é? Entra um I, troca para J, vira sigma de J. Então, sigma linha de I é sigma de J, sigma linha de J é sigma de I, e sigma de qualquer outra coisa, sigma linha de qualquer outra coisa é o sigma dessa mesma coisa. Então veja, aqui eu posso trocar todos esses caras pelos respectivos sigmas linhas. Tá bem? Tranquilo. E aí o que você percebe? Bom, qual é a relação do sinal de sigma com o sinal de sigma linha? É o oposto, né? Se esse cara aqui tem sinal par, esse aqui eu escrevi como uma coisa de ciclos de transposições. Número par de transposições mais uma vai dar ímpar e vice-versa. Então, o sinal de sigma é menos o sinal de sigma linha. E aí você pode trocar, né? Se sigma varre todas as permutações, sigma linha também vai varrer todas as permutações porque estou compondo com um novo elemento do grupo, né? A função g índice A de x
é uma bijeção igual a x, A composto com x, é uma bijeção nos grupos, né? Então eu só estou mudando, a variável muda aqui, e o que eu vou ter é um menos sigma linha, de t calculado nos sigmas linhas, e portanto esse menos pula fora, o que eu vou ter é menos o out, tá? Estou somando de novo em todas as permutações. Então de fato, o out de qualquer k tensor é antissimétrico. E j, trocando de lugar, ganha um sinal de menos, tá bom? Vamos mostrar que se ele é alternado, se o k tensor já era alternado, não muda nada. É bem tranquilo, né? Pega um k tensor alternado, a permutação que troca o i com j de lugar. Então o que a gente vai ter é que ômega calculado, ou w calculado em v da permutação sigma, o que sai? Por ela ser alternada, eu vou trocando, sai o sinal de sigma e os caras na ordem certa, tá bom? Sigma é uma transposição, você troca dois caras de lugar, sai um sinal de menos aqui na verdade, né? Então isso aqui para cada permutação, então você troca de 2 em 2 até deixar na ordem certa, né? A sigma embaralhou todos os V1, VKs. Eu vou trocando esses caras de 2 em 2 até deixar em ordem. Essa permutação que eu vou trocando de 2 em 2 vai dar o quê? Vai ser uma sequência de sinais de menos multiplicados, que são exatamente o sinal de sigma. Se a permutação que bota os números em ordem for par, isso aqui é 1. Se a permutação que bota os números de 1 até k em ordem, depois do embaralhamento por sigma, for ímpar, é menos 1. Tá? Então aí você calcula o out do cara, né? Pela definição é isso. Aí para qualquer permutação sigma, recolocar em ordem, sai dessa fórmula. Então ficar com um sinal de sigma ao quadrado, isso é 1 ou menos 1 ao quadrado. Tá? Então o que eu vou ter aqui? Somar k fatorial vezes essa mesma parcela e eu estou dividindo por k fatorial. Tá bom? Então o que a gente tem é exatamente isso, né? Out de um cara que já é alternado, continua alternado. E a 3, como a gente observou, segue direto da 2 e da 1, né? Esse cara é alternado pelo item 1, out de qualquer cara alternado ele próprio pelo item 2. Tá bom? Então esse é o teorema. Deixa eu tentar dar uma olhada na hora. A gente tem 3 minutos. Vocês topam ficar mais uns minutos? Não sei se dá tempo ainda a gente fazer produto exterior. Tá? Mas só para a gente ver, falamos disso na próxima aula, tá? O que é um produto exterior? Eu quero definir um produto que seja fechado nas formas alternadas, tá? Isso porque se observa que se você pega dois tensores alternados, quaisquer, se você faz o produto tensorial deles, não é garantido que esse cara é alternado, tá bem? Então você tem que tomar um cuidadinho. Depois a gente pode experimentar com exemplos, eu faço isso na aula que vem, mas a ideia é então tentar produzir uma álgebra ali no conjunto dos k-tensores de grau qualquer, tá? Porque isso vai aumentar o grau. Então se eu tenho um k-tensor alternado e um l-tensor alternado, o produto tensorial é um k mais l tensor que não necessariamente é alternado. Então o que a gente faz? A gente cria esta fórmula que vai funcionar, tá? Esse cara aqui, por decreto, é alternado, então vou ter um produto de dois tensores alternados, dando um cara alternado. Esse fator k mais l fatorial sobre k fatorial l fatorial é um fator de correção que a gente vai precisar dele para certas coisas darem certo aqui, tá bom? Então, e por que eu estou fazendo isso? Eu estou definindo esse produto, a gente vai ver depois, para tentar construir, tem algumas continhas para serem feitas aqui, mas para tentar justamente construir uma base
pro subespaço vetorial dos K-tensores alternados e depois calcular sua dimensão, tá? Então vamos deixar para fazer isso na aula que vem? Então na aula que vem eu vou trazer para vocês um exemplo de dois caras alternados, cujo produto tensorial não é alternado. Meio que assim, qualquer coisa que você chutar, desde que um deles não seja nulo, por exemplo, vai dar certo. Tá? E aí a gente brinca com isso aqui da próxima vez e fala também de orientação de espaços vetoriais. Tá? Então o que é a gente com formas, com uma n forma sobre um espaço vetorial de dimensão n, eu consigo definir o que é a orientação de um espaço vetorial, orientação de bases. E aí, como exemplo, a gente tira o produto vetorial no Rn. Tá? Vamos ver as propriedades e depois a gente começa a usar isso mudando de ponto. Né? Então, em cada ponto eu vou ter um espaço vetorial. Em cada ponto do meu Rn eu vou ter um espaço vetorial diferente, entre aspas. Se você quiser ver, isso aqui vai ser, conforme o P varia, o fibrado tangente do Rn. Depois a gente fala dessa linguagem. E aí, bom, tá aqui, né? E aí eu vou tentar ver o que é um campo de vetores nesse contexto e ver como é que as formas diferenciais vão entrar aí, tá bom? E depois a gente vai querer derivar esses caras. Então, acho que a gente para por aqui hoje. Na próxima terça, tá bom? A gente retoma isso. Se for o caso, eu já coloco um material adicional ali, o que a gente vai fazer também na terça que vem, para vocês já irem lendo, tá? Então a gente começa a partir aqui do finzinho do que seria a página 4. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar por agora? Beleza então, Júlia. Se vocês não têm mais perguntas, a gente encerra por aqui. Nos vemos de novo na terça que vem, tá? Que vai ser já 23 de junho. Talvez na quinta eu coloque algum exercício da parte anterior para a gente entregar valendo nota, tá? Vai ser parte da nossa avaliação. Ó. Vou pensar nisso. Tá? Seriam 1 ou 2 exercícios de novo para ser entregue depois de uma semana. E a esses eu vou pedir que vocês façam um manuscrito. Tá? Vocês escrevem à mão com uma letra bem bonita, assim que eu consigo ler, não igual a minha. E uma letra bem bonita e me manda o PDF lá no E-Disciplinas. Aí esses eu vou olhando e já vou atribuindo nota. Isso vai fazer parte da avaliação de vocês. Professor, Oi! desculpa a burrice e ingenuidade, mas por que não esses exercícios, por que eles não podem ser, por exemplo, no LaTeX ou de qualquer outra forma? Por que tem que ser manuscrito? Me dá um motivo fácil. Eu acho melhor, assim, para deixar mais claro Não. as ideias que eu estou fazendo e Sim, não sei, eu não vejo tanta diferença entre cola, por exemplo, de exercício, entre escrever e fazer no LaTeX. Você acha que não? Sim, e eu também acho mais distinguível, sabe? Quando é uma cola, assim, tipo, direta de alguém da internet ou de outra pessoa. Isso é meio muito específico. Tipo, aquele exercício, naquele contexto, a pessoa vai ter que fazer do mesmo jeito. Então, eu não vejo problemas em entregar um exercício em LaTeX. Eu vejo e eu vou pedir manuscrito, tá? Então... Tá bom, então. Tá bom? Se a gente fizesse uma prova presencial, você entregaria manuscrito, né? E a ideia é a gente tentar simular ao máximo desse jeito, tá bom? Não, tá tudo bem, compreendo, tá bom? Então. Desculpa. As listas... tranquilo. Você tá sem nome, quem que é? Não que eu vou É o Gustavo aqui. Tá bom, Gustavo, beleza. Tá? Não que eu... É só pra saber quem é mesmo. Pronto, agora eu tô marcado. Tá marcado pra sempre, você nunca já é e tal. Brincadeira. Vamos lá. O Arthur tá perguntando listas de exercícios antes da atividade. Sim, certamente, tá? Essa atividade que eu tô pensando na quinta-feira contempla as listas 1 e 2. Eu acho que já tá na hora de eu soltar uma lista 3, que é a lista de tensores.
Eu já tenho todas as listas prontas do curso, tá? Elas são 7. Mas, talvez a gente não consiga fazer todo o programa que eu tinha previsto, mas tudo bem. Então, vai ter essas listas sim, eu vou deixar elas na página, a página usual lá, né? O Tio Limber 0321, tá bom? Então, eu tento colocar isso já hoje, mas essa próxima atividade é relativa a Fubini, mudança de variáveis, uma coisa valendo a nota final, tá bom? Então, sendo assim, acho que tá bom por hoje, né? Terça que vem a gente se vê de novo. E, assim, dúvidas e coisas que forem aparecendo, fórum do E-Disciplinas sempre, tá? O fórum do E-Disciplinas vai ser fazer o papel de você bater na porta da minha sala no I. E aqui a gente está fazendo as aulas, tá bom? Então, obrigado a todos, gente. Boa semana para vocês. E bons estudos nos outros cursos, no nosso aqui também, tá? Bom revê-los, falar com vocês, mesmo que à distância, mas é o que dá para fazer. Tá? Cuidem-se e até a próxima. Tchau, tchau, gente.